Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, um ano das alterações, das mudanças na lei do inquilinato. Nós temos aqui a opinião do Ayrton na Serraria. Ele diz o seguinte: o despejo em 30 dias de atraso é um erro por causa dos salários, que ele diz aqui, ridículos no Brasil. É o questionamento aqui do Ayrton, só que tem um detalhe, né, seu Ayrton? Tem que ver o lado do proprietário também, né? Aquilo ali é um bem do proprietário, mas aí, o que diz a justiça hoje sobre o chamado valor social do imóvel? Na verdade, só para fazer um complemento a esse comentário, é que o despejo normalmente ele não acontece assim de forma tão rápida, né? E normalmente, no caso de uma administradora, o que ela faz? Ela não vai entrar direto no judiciário, ela vai entrar em contato com esse inquilino para ver o que está acontecendo. Vamos tentar fazer um acordo, parcelamento do débito. Em último caso, então, vamos desocupar o imóvel para sanar essa dívida, para que ela não aumente, né? Não vire uma bola de neve. E que a questão seja resolvida. O judiciário é procurado em último caso, pelo menos esse é o meu entendimento, eu acho que acredito que de todos aqui da mesa. A gente evita, por N situações, que pode ser resolvido através de uma conversa franca entre o locador e o locatário, entre a administradora e o locatário, que sentam para conversar sobre a possibilidade de um acordo. Quando há recusa do locatário em acordar o pagamento, em resolver a questão, daí sim é que vamos buscar o judiciário. Sim. Dionísio, o que vocês consideram inadimplência? Já a partir do primeiro dia de atraso, atrasou 15 dias, ou de repente vão esperar 2 meses, enfim. O que vocês consideram inadimplência? Assim, se o contrato é através de seguro-fiança, nós temos um prazo pela seguradora de 30 dias a partir do momento que ele deixou de fazer o pagamento. Então tem que passar para a seguradora é que faz o despejo entre o contrato e faz a cobrança. Sem ser seguro-fiança, a gente tem no próprio contrato que a gente até o 10º dia fica conversando com o inquilino, tentando ver o que está acontecendo, quando é que ele pode pagar, quando é que não pode pagar. Se ele até 10 dias depois do dia do vencimento não houve o pagamento, nós enviamos para o setor jurídico da empresa e lá daí vai ser cobrado através de advogado ou amigavelmente ou judicialmente. É assim que funciona. No nosso caso. Agora, quanto maior o período de inadimplência, eu fico imaginando o seguinte, né? Vamos comparar a inadimplência com o afastamento do trabalho, né? Os advogados que atuam na área trabalhista costumam dizer o seguinte, é só conversar com o pessoal do INSS também. Quanto mais o trabalhador se acostuma com o afastamento por inaptidão, por a questão de doença, enfim, mais difícil ele retornar ao trabalho. Quanto maior o período que ele vai ficando longe do trabalho pelo afastamento, pelo atestado médico, mais difícil é para ele retornar, porque ele vai se acostumando a não trabalhar também, né? Aí o seguinte, quanto mais longa vai ficando a inadimplência, mais difícil para cobrar essa dívida? Olha, isso é uma situação que ela até foge um pouquinho, ela volta para o Código Civil também, né? Um contrato de locação, que está lá numa modalidade de contrato, ela é regida pelo princípio do quê? Da boa-fé. Então, assim, é claro, isso é óbvio que no meio de um contrato de locação pode existir uma alteração na capacidade financeira, né, no pagamento, pode existir uma mudança significativa para o locador. Então, o que a gente sempre conversa? E isso muitas vezes não é levado em conta, porque a gente aqui está conversando o litígio. Às vezes é muito melhor quando você não vai conseguir pagar, ou não, né, é você narrar essa situação ao locador, ao administrador, olha, está acontecendo isso comigo, né, do que às vezes você deixar a bola de neve aumentar. Por quê? A partir do momento em que você aluga 1.000 e não paga 1.000, no outro mês vai vir 2.000. E mais alguma coisa, do juro, da multa e tal. Ou seja, se você já não conseguiu pagar aquele 1.000, raras exceções, você já começa a pensar que não vai conseguir pagar 2.000. Então, uma das grandes situações que a gente sempre conversa e deixa claro nas contratações que a gente, por exemplo, dá à nossa assessoria jurídica, por exemplo, é dizer exatamente isso. Olha, gente, você vai fazer um contrato de 1 ano, 2 anos, ou no caso de locação residencial, que são 30 meses, né? Muita coisa pode acontecer em quase 3 anos. Então, o essencial, Renato, é esse diálogo franco entre locador e locatário, esteja o locador representado ou não. Isso é o mais importante hoje. É você manter esse contrato na prevenção, né? Tanto que hoje, nós profissionais, a gente, né, lida muito mais com a prevenção do que o judiciário. Porque se você cair no judiciário, né, aí é aquela coisa, aí quem entrou no judiciário vai querer acelerar, então entrou na justiça, então deixa. Então começa essa coisa que não deixar chegar nesse ponto. Sim. A conversa é sempre o melhor caminho. Sim, o impacto para imóveis comerciais
e residenciais é o mesmo com a lei do inquilinato? O impacto disso no mercado, no nosso dia a dia, o impacto foi o mesmo até agora? Sim, não percebi nenhuma diferença em relação às modificações da lei do inquilinato, né? O reflexo no mercado não foi a mesma. Quer dizer, isso significa que nós não tivemos uma diferença nas duas áreas, enfim, né, tanto para residenciais como também para comerciais. Eu queria trazer um outro ponto aqui, ampliando um pouquinho o debate sobre o seguinte. Para quem trabalha com locação, o proprietário reclama mais do quê? Ele só está preocupado com o recebimento do aluguel em dia. Mas tem algo além disso também? Tem algo que lhe preocupa com relação à depreciação do imóvel, com relação a danos, enfim? Que tipo de experiência o senhor traz a respeito desses contratos e o que vem acontecendo, por exemplo, aqui na Grande Florianópolis? Vou trazer um caso aqui. Eu estava conversando com um corretor há poucos dias e a gente está vivendo agora a temporada de verão e ele me diz o seguinte: puxa vida, a gente vê, por exemplo, Jurerê Internacional, como a Praia do Glamour e tal, e ele me diz o seguinte: dos aluguéis que eu tenho na temporada, onde os imóveis ficam em pior situação, está Jurerê Internacional. Pessoal que aluga gurizada, enfim, aquelas casas e tal, e os caras deixam os imóveis destruídos. Isso que me disse foi um corretor. O pior local se chama Jurerê Internacional, em função do dano que eles provocam nos imóveis. É algo assim que não dá para acreditar. Depois que chega o pessoal da limpeza ou o proprietário se depara com o imóvel quando o inquilino saiu, naquele curto espaço, né, 10, 15 dias, enfim, de locação, é um negócio assim de se apavorar. O que mais acontece, hein? Nossa, nós não trabalhamos com temporada, né? Temporada é uma coisa completamente fora da... É outra história. É outro ramo, e também realmente a pessoa que faz para a temporada, que aluga para a temporada, tem que estar prevendo esse tipo de coisa. Isso já deve cobrar no valor do aluguel, porque na hora que sai tem a luz para pagar, se deixou o telefone lá tem o telefone para pagar, tem a conta de água, tem o prejuízo que vai deixar, isso tudo ele tem que colocar, porque ele não vai ter como ter isso de volta. Ele não vai, porque a pessoa vai embora, não mora aqui, é de fora, de outro país, não tem como pagar. Mas no nosso dia a dia, a preocupação do proprietário é assim, ó, eu estou há 19 anos na área imobiliária, na área da locação, e eu acho que nesses 19 anos, se 2 proprietários tiveram preocupação de ir visitar, porque no contrato está dizendo que na hora que o proprietário ou a procuradora quiser visitar para ver como é que estão as condições de habitabilidade, se está sendo mantido ou não, se foram 2 nesses 19 anos, foram muito. Durante a vigência do contrato? Durante a vigência do contrato. Agora, no final, sempre essa preocupação. Por isso que assim, ó, nós temos um grande problema também, como o André estava falando, que não é só o problema de ter a falta de qualquer tipo de garantia só por causa do problema dos aluguéis, mas o jeito que a pessoa deixa o imóvel na hora de sair, que isso é muito preocupante. Aí o proprietário se assusta. Daí né? se assusta. Então, se tu não tens uma garantia para tentar cobrar dessa garantia, do inquilino que não paga, tu não vais conseguir tirar nunca. Então, por isso que eu acho assim, ó, nós da administradores é mais complicado fazer um contrato sem fiador, é muito complicado. Sim. Porque nós temos que dar a garantia de cobrar aquilo dele. Não só a questão da garantia, mas uma boa vistoria na entrada do imóvel e uma boa vistoria no final na desocupação. Porque se eu não tenho uma boa vistoria detalhando as condições do imóvel no momento em que eu entreguei as chaves para o inquilino, no final, quando eles ocupar, não tem como cobrar dele, porque eu tenho que provar que aquele imóvel, a pintura estava nova, qual era a cor da pintura, se tinha armários, quais eram as condições desses armários. Então, o importante é que no início dessa locação, isso esteja detalhado, por escrito, com o maior número de detalhes possíveis. Isso é muito importante. Dá muita encrenca, de repente, de dano no imóvel depois da entrega? É a parte mais desgastante dessa relação. É mesmo, é. E o que se vê na prática? É pintura na parede, o que mais? É tudo. Porque o locatário, ele entende que ele não tem, se não está arriscado o imóvel, a pintura, ele não teria que devolver o imóvel pintado. Mas ele pegou aquele imóvel com uma pintura nova. Por mais que ele cuidou, ela deixou de ser uma pintura nova. Então, ele tem que devolver o imóvel nas mesmas condições que ele recebeu. Né, com a pintura na mesma condição que ele recebeu. E no momento da desocupação fica aquela questão, eu não quebrei, eu não tenho obrigação, é obrigação do proprietário, não é minha. Então, essa é a parte mais desgastante. Então, o que é importante o locatário ter em mente é o seguinte: eu tenho que devolver o imóvel como eu recebi. Vamos olhar a vistoria antes de entregar a chave, olha a vistoria, verifica, ele mesmo pode fazer esse levantamento, arruma o que precisar arrumar, ou contrata um profissional de confiança, ou ele mesmo pode fazer, e na hora de devolver as chaves para o proprietário, ele não vai ter problema.
E o locador também. Saber que a obrigação dele é manter o imóvel em condições de uso. Esse é um grande problema que a gente tem. Sim. Às vezes o proprietário acha que ele entregou o imóvel, ele não tem mais obrigação. Mas ele tem. Ele tem que manter o imóvel em condições de habitabilidade. Por exemplo, dá um problema no encanamento, a responsabilidade é de quem já está ocupando ou é do proprietário? Depende do problema. Depende do problema. Os problemas estruturais, que não ficar caracterizado, que houve a má-fé do inquilino, ele não quebrou propositadamente, por exemplo, o telhado. Se o inquilino subiu para colocar uma antena e por isso ele quebrou o telhado, ele responde por esse dano. Mas se não for esse o fator, foi o desgaste natural da coisa, o telhado danificou com o tempo, foi um vendaval, uma chuva mais forte, é obrigação do locador recuperar aquele telhado, porque ele tem que manter a condição de habitabilidade do imóvel. Uhum. Existe a possibilidade no contrato de o proprietário exigir a pintura do imóvel na saída? Sim. Existe? Sim, na verdade é via de regra, né? Quando se entrega o imóvel para o inquilino, se entrega com a pintura nova, né? E mesmo que não, como a doutora André explicou, mesmo que não tenha havido nenhum dano específico à pintura, o inquilino tem que entregar também com a pintura nova, né? Por isso até que a peça de vistoria que ela mesma citou é uma peça importantíssima no contrato de aluguel. Importantíssima. E hoje as imobiliárias têm técnicas e estão preparadas para fazer uma vistoria excepcional, pelo que eu vejo, né? Inclusive com fotos de todos os bens que guarnecem a residência, de todos os ambientes, né? Detalhando, inclusive, a qualidade, a marca dos materiais que são lá dentro deixados, né? Para que isso, ao final da locação, dê garantia para ambas as partes de como deve ser entregue o imóvel. Então, a vistoria efetivamente é um elemento fundamental. E muitas vezes os proprietários que alugam diretamente o seu imóvel acabam não tendo esse cuidado, ou não sabendo fazer, ou não tendo técnica para fazer, ou até mesmo paciência para fazer uma vistoria, porque realmente necessita de experiência para que se faça. E desse ponto até é importante até ir um pouco mais longe. Veja bem, a contratação que não seja ilegal, né, ou seja, que não tem um objeto da contratação, um objeto ilícito, você tem essa liberdade. Né? Às vezes você vai dizer o seguinte, olha, e já aconteceu, você, olha, eu vou alugar um imóvel nessa condição, vou te dar um desconto do aluguel e você vai arrumar tal coisa para mim, né? Vai pontuar isso no contrato, ou seja, a contratação, você tem essa liberdade de contratar. Então isso é muito importante ser levado em consideração. Né? Agora, como o doutor Fernando falou e é dito, e vamos voltar um pouquinho nessa questão da vistoria, né? Por que isso? Até a própria lei determina que o quê? Você tem que, o locatário tem que cuidar do imóvel como se ele fosse seu. Esse é o grande princípio. Né? Não vamos colocar aqui a questão dos imóveis de temporada, porque a pessoa já vem para o imóvel para fazer festa. Esse é o princípio. Sim. Mas você tem que cuidar, isso não desobriga dessa situação. Isso não significa que pode destruir o imóvel também, né? Exatamente. Né? Mas você tem que cuidar do imóvel como se ele fosse seu. Então, o grande cuidado que tem que se ter, nesses casos de locação, é exatamente o quê? Você descrever muito bem como está o imóvel e prever no contrato que ele tem que deixar o imóvel como ele pegou. Né? Isso é muito importante deixar claro, porque é o seguinte, muito mais, que nem a gente falou da contratação oral. Qual é o problema da contratação oral? Na contratação oral, você não olha no papel e vai discutir a cláusula. Na contratação oral, mas isso tu não falou. Não, isso eu falei. Ou seja, você não coloca isso de forma formal. Não está materializado. Exato. Né? Então, o mais importante na contratação é você deixar isso sempre muito claro, né? Por quê? A gente vai usar, isso eu sempre brinco no escritório, né? Um contrato a gente só tira da gaveta, não que ele seja um contrato de gaveta, mas ele só tira da gaveta quando ele dá problema. Claro. Senão ele vai ficar... mas no caso é o seguinte, nessa contratação direta, né, do aluguel, eu faço um contrato, eu tenho um contrato, as duas partes assinam, registro isso em cartório e é isso o suficiente ou não? Olha, primeira situação, né? É sempre importante, vamos trabalhar quem queira alugar diretamente, né? É sempre importante a intermediação de um bom profissional, né? Vamos trabalhar aqui a figura do advogado, certo? É importante você ter essa contratação, porque presume-se que este advogado, né, vai lhe dar todas essas orientações, né? Então esse é o primeiro ponto. Você procurar essa contratação é livre, mas é sempre bom você fazer isso assessorado. Por quê? Como disse a doutora André, é a gente exatamente prever situações em que a lei não permite, né? Às vezes ele quer contratar uma coisa, você vai dizer, olha, isso não pode,
né? Ou até mesmo você deixar claro, estipular multas, esse tipo de situação. Acho que é muito importante. Muito bem. Isso. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco as perguntas de vocês. Até já.